Faltam 324 dias para a Copa do Mundo 2026 e neste vídeo te explico como vai funcionar a fase de repescagem das eliminatórias asiáticas, que vai colocar mais duas seleções no Mundial. E também digo quais são os favoritos de cada grupo para conseguir essa vaga. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Aqui a gente fala sobre o futebol do mundo inteiro. De antemão já peço o seu like para que este vídeo chegue até mais pessoas. E também você que está conhecendo o canal agora, se inscreva para receber conteúdos como esse. E a partir de hoje, a gente faz aqui vídeos de segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo. E a partir de hoje, as sextas-feiras servirão como um esquenta para a Copa do Mundo de 2026. Então, toda sexta-feira um vídeo aí de esquenta para a Copa do Mundo. Afinal de contas, faltam aí 10 meses e pouquinho, já estamos todos na ansiedade para o torneio. Tem uma playlist já com vídeos da Copa de 2026 que eu fiz, você pode conferir aí no canal. Então hoje vamos falar sobre as eliminatórias asiáticas, né? Vamos colocar aqui na tela os classificados para a Copa do Mundo até o momento, e aqui focando na Ásia, né? A gente já tem 6 classificados, que foram os 2 primeiros de cada grupo da fase anterior. Então você teve o Irã e o Uzbequistão se classificando pelo grupo A, a Coreia do Sul e a Jordânia que vai estrear na competição, assim como o Uzbequistão pelo grupo B, e no grupo C, o Japão e a Austrália. Esses são os 6 times asiáticos classificados para a Copa do Mundo, né? Mas a Ásia, com a ampliação para 48 seleções, ela agora tem 8 vagas e meia. Essa meia vaga, para quem já acompanha a Copa do Mundo faz tempo, essa meia vaga é uma vaga para repescagem. Então faltam 2 vagas diretas, que serão resolvidas em 2 grupos de 3. É uma eliminatória com um regulamento confuso, né? Mas são 2 grupos de 3 que vão jogar em outubro, na data FIFA de outubro. Em um grupo temos Catar, Emirados Árabes e Omã. Esses jogos vão ser no Catar, na cidade de Al Rayyan. E no outro grupo, que vai ser na Arábia Saudita, temos a Arábia Saudita, Iraque e Indonésia, né? De acordo com a classificação. Na fase anterior, que foi a terceira fase, os Emirados Árabes ficaram em terceiro, no grupo A, o Catar em quarto. No grupo B, quem ficou em terceiro foi o Iraque, em quarto o Omã. E no grupo C, quem ficou em terceiro foi a Arábia Saudita, e a Indonésia ficou em quarto lugar. Tudo vai ser resolvido em uma semana. Então aqui a gente tem no site da FIFA a tabela de jogos, né? Então são 2 grupos de 3, cada time vai fazer 2 jogos dentro do seu grupo. O Omã enfrenta o Catar e a Indonésia e a Arábia Saudita na primeira rodada, na quarta. Aí na segunda rodada, no sábado, o Emirados Árabes enfrenta o Omã com o Catar de folga, e o Iraque enfrenta a Indonésia com a Arábia Saudita de fora. Esses horários que estão aí no site da FIFA são horários já convertidos para Brasília, o horário do Brasil, tá? E na terça, as vagas podem até se definir no sábado, né, dependendo do que acontecer, mas a tendência é que se definam na terça, dia 14 de outubro, quando o Catar enfrenta os Emirados Árabes e a Arábia Saudita enfrenta o Iraque. Muito importante aqui entender o regulamento, né? Então, o primeiro de cada grupo, né, depois dessas 3 rodadas, vai direto para a Copa do Mundo. Teríamos 2 classificados diretos para a Copa do Mundo. Mas e a meia vaga para repescagem? É que tá. O segundo colocado de cada grupo, ele vai para uma repescagem para a repescagem, que é considerada a 5ª fase da eliminatória asiática. Então aqui está aqui, o runner-up do grupo A contra o runner-up do grupo B. Então o segundo colocado de cada grupo, só que aí é diferente. Nessa fase, são jogos de ida e volta na data FIFA de novembro. Então, o do grupo B vai decidir em casa essa eliminatória, e o do grupo A vai fazer a primeira partida em casa. Então os segundos colocados vão se enfrentar em novembro, no mata-mata. Quem ganhar esse mata-mata vai
para a repescagem mundial. Repescagem mundial vai ser em março. Ela vai contar com um asiático, né? O melhor segundo colocado aí depois desse confronto. O melhor segundo colocado na eliminatória africana. O sétimo colocado da eliminatória asiática. A Nova Caledônia, que já foi definida, que foi a vice-campeã da eliminatória da Oceania. E a CONCACAF, por ser o continente sede da Copa do Mundo, ela vai ter 2 vagas. Então, os 2 segundos colocados, em breve a gente vai ter um vídeo aqui analisando também as eliminatórias da CONCACAF, que vão começar a sua fase final. Os 2 melhores segundos colocados lá vão também para essa repescagem. E aí, como é que funciona? São 6 times para 2 vagas na repescagem mundial. Os 2 times com o melhor ranking da FIFA, eles vão ficar de bye na primeira rodada. Eles não jogam nas semifinais. Eles já ficam direto na final de cada chave. E aí os outros 4 vão jogar ali 2 semifinais, jogo único, provavelmente em um dos 3 países sedes. E aí teremos as 2 finais, tudo definido na data FIFA de março, em 2 rodadas, para sabermos quem serão aí esses 2 classificados via repescagem mundial. Explicando como funciona, agora vamos aos grupos, né? Vamos falar aqui dos times. A gente tem, então, no grupo A, Catar, Emirados Árabes e Omã, com o Catar jogando em casa. O Catar, ele é o atual bicampeão da Copa da Ásia. É um time que se dá muito bem no cenário asiático em jogos decisivos, né? Mas fez uma eliminatória ruim no grupo, tanto que trocou de treinador. O técnico era o Luiz Garcia, aí, jogador espanhol. Agora chegou recentemente o Julián Lopetegui. Apesar do Lopetegui ter chegado recentemente, né, estreou na data FIFA de março, diferente da seleção brasileira, das seleções europeias que a gente está acostumado, as seleções do Oriente Médio, elas jogam muito fora da data FIFA. Então o Catar fez um jogo contra o Metalist, inclusive, na semana que eu estou gravando o vídeo. Vai ter outros jogos antes da data FIFA de setembro. Então ele vai ter tempo para ir, principalmente testando outros jogadores, para poder encontrar o seu time e poder dar a sua cara, né? O Lopetegui é um técnico que apareceu muito bem no Sevilha. Aí teve aquele problema lá com a seleção espanhola, que ele largou a seleção espanhola na véspera da Copa de 2018 para ir pro Real Madrid, e aí ele acabou caindo muito na carreira, mas é um bom técnico, né? Ele teve aí uma vitória contra o Irã na sua estreia, depois uma derrota muito ruim contra o Uzbequistão no segundo jogo fora de casa, quando o Uzbequistão chutou 18 vezes e o Catar só teve 39% de posse. Eu vejo no Catar um time com dificuldades nas linhas de marcação ainda, porque o Lopetegui está tentando estipular marcação alta, linhas compactas, e o time ainda acaba se atrapalhando, né? Já dá para ver ali a saída de 3, o time defende no 4-4-2. Né? O adversário do Catar aí é teoricamente mais difícil nesse grupo, é a equipe dos Emirados Árabes Unidos, que perdeu a vaga para o Uzbequistão. Tem um técnico romeno, então também tem um técnico estrangeiro, o Cosmin Olairoğlu, que joga no 4-4-2, né? E aqui a gente está falando de uma seleção com vários jogadores brasileiros naturalizados, né? Tem o Fábio Lima, que foi revelado no Icasa, jogou no Vasco, tem 32 anos. O Caio Lucas, que talvez seja o principal jogador, né? Maior artilheiro da história do Al-Sharjah, que é um clube importante lá dos Emirados Árabes. O Caio foi revelado na base do América de Rio Preto. Tem também o Caio Canedo, ex-Botafogo, de 34 anos. Ambos são atacantes, chamam Caio, né? Mas um é o Caio Lucas, outro é o Caio Canedo. São jogadores diferentes. E tem também o Luanzinho, jogador de 25 anos, revelado no Avaí. E a seleção dos Emirados Árabes tem o problema de ser formada por jogadores da liga local, né? Não tem muito intercâmbio internacional, mas é uma seleção que é competitiva e certamente vai disputar muito essa vaga. Completando o grupo, a gente tem o Omã. E o Omã tem novidade, né? O Omã tem um técnico histórico do futebol
do Oriente Médio, que é o Carlos Queiroz, que jogou 3 Copas do Mundo com o Irã, fez excelentes campanhas, excelentes jogos duros contra seleções grandes, né, principalmente Espanha, Portugal e contra a Argentina. Então, é um técnico que sabe muito fazer a seleção se defender, apesar de não ter dado certo na seleção da Colômbia. No Irã, ele foi muito bem. O Oman, ele estava jogando no esquema de 5-4-1, né, com o técnico anterior, estava com o técnico interino agora nos últimos jogos. O destaque do Oman é, sem dúvida, o Issam Al-Sabi, que joga no campeonato do Iraque. É um time que joga com três zagueiros, né? Tem aí um ala que ataca muito ali pelo lado esquerdo, e é um time que tenta dar pouco chutão, sair jogando bastante. Então, o Oman com o Carlos Queiroz, o problema é a falta de tempo para ele fazer o time encorpar, né? Mas com certeza o Oman vai ser competitivo aí, vai tentar surpreender, pelo menos tentando uma segunda vaga. O favorito no grupo, para mim, é a seleção do Catar, mas é equilibrado. Os Emirados Árabes têm condição aí de roubar essa vaga. Eu acho que eles vão disputar aí palmo a palmo. Não duvido nada que até empatem aí na primeira colocação. Vai ser uma disputa bem equilibrada. Se o Oman conseguir roubar uma vitória de alguém ali, ou 2 empatezinhos nesse campeonato de tiro curtíssimo, 2 jogos para cada um, de repente até o Oman tem chances, tá? Então vamos ao outro grupo, a Arábia Saudita, que perdeu a vaga no último jogo para a Austrália. A Arábia Saudita tem o Salem Al-Dawsari, né, craque do Al Hilal como principal jogador, né? E tem um bom time, o problema é que ela teve uma eliminatória inconstante, trocou de técnico. O Roberto Mancini saiu, voltou o Hervé Renard, né, que estava na seleção feminina da França, e levou a Arábia Saudita e fez uma Copa competitiva com a Arábia Saudita no Catar em 2022. A Arábia Saudita, o problema dela é que com a expansão da liga, né, com a expansão de capital, melhor dizendo, e trazendo vários jogadores da Europa de altíssimo nível, os jogadores da seleção da Arábia Saudita, eles são muitas vezes reserva, a maioria deles é reserva nos principais times, né? No Al Nassr, no Al Hilal, no Al Ittihad, e isso acaba atrapalhando um pouco, os jogadores perdem um pouco o ritmo de jogo, o ritmo de competitividade. A seleção da Arábia Saudita, ela participou da Copa Ouro, né? Agora, recentemente, durante a Copa do Mundo de Clubes, só que ela estava sem os jogadores do Al Hilal. Ela caiu nas quartas de final para o México. O time está jogando no 4-3-3 com o Hervé Renard, e vamos ver como é que a Arábia Saudita vai chegar jogando em casa, né? Todo mundo espera que ela seja aí a seleção que fica em primeiro, mas vai ser um grupo duro, não vai ser tão fácil, não. E aí a gente fala da seleção do Iraque, que pode ser aí a grande surpresa. Ficou a um pontinho da vaga, né? O Iraque perdeu a vaga para o Kuwait. Os 2 empates com o Kuwait foram decisivos. Se tivesse ganho um dos 2 jogos contra o Kuwait, teria aí ganhado a vaga e ficado na frente da Jordânia e já estaria direto na Copa do Mundo, né? O técnico já tem experiência em Copa do Mundo, é o Graham Arnold, né? Que já treinou a seleção australiana em Mundial. Joga no 4-2-3-1. O destaque da seleção é o Ali Yazin, jogador que joga no Como da Itália, um atacante rápido e criativo. Tem também o Jalal Hassan, goleiro com 92 jogos pela seleção. O Ayman Hussein, que é um artilheiro de momentos decisivos na seleção do Iraque. E outro jogador em destaque é o Ibrahim Bayesh, que é um cara que organiza ali o meio-campo. Então, a seleção do Iraque é uma seleção que chega muito forte, e completando o grupo tem a Indonésia, treinada por Patrick Kluivert, que tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos, chega bem para essa fase decisiva, né? No grupo venceu China e venceu Bahrein. A seleção da Indonésia joga no 3-4-2-1 com o Kluivert. Tem vários jogadores que jogam na Europa, muitos são reservas, né? Outros até jogam em times menores, né? Acho que os destaques são o Jay Yildiz, que joga no Venezia,
da Itália, e o Oli Romeni, que joga no Oxford, da Inglaterra, né? Tem uma questão lá na Indonésia, né? Que eles estão em busca de holandeses, jogadores de ascendência holandesa, porque a Indonésia foi colonizada pela Holanda, né? Jogadores de ascendência holandesa que não têm chances de jogar na seleção holandesa, eles estão tentando captar. E vários deles já estão aí na seleção da Indonésia, estão jogando, isso elevou o nível da seleção. Mas existem pessoas dentro da Indonésia, até da política local, né, dizendo que isso é ruim, por conta da excessividade de naturalização de jogadores holandeses, dificulta aí na prospecção, nas chances, no desenvolvimento de jogadores locais. Mas isso é uma questão interna. O fato é que os jogadores, entre aspas, holandeses e o Patrick Kluivert, todo o trabalho feito, elevaram aí o nível da Indonésia. Acho que para competir pela vaga, por uma das duas vagas, acho difícil. Claro que, como são pouquíssimos jogos, tudo pode acontecer. Mas acho que a briga vai estar com o Iraque e a Arábia Saudita. E olha, eu não me surpreenderia se o Iraque conseguisse esse primeiro lugar e jogasse a Arábia Saudita para a segunda repescagem. Eu acho que está mais quente a seleção iraquiana. Mas, claro, a Arábia Saudita tem ainda jogadores num nível um pouco melhor e teoricamente é considerada a favorita. É isso, gente. Gostaram do vídeo? Deixem um comentário de vocês aí. Quero saber também quem vocês acham que passam. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque, Catar. Vai ter outra surpresa? O que vocês esperam aí dessa repescagem da Ásia? Um grande beijo e até a próxima.